Pronto. Olá, mulheres! Bem-vindas! Bem-vindas! Aqui a gente está começando uma nova playlist, não sei onde isso vai estar, qual canal de rede social, mas ela se chama Eu Tô com a Nossa Colinha, um projeto em comum, né, Carol? Isso aí. Chamado Mulheres pelo Mundo. O feminino, hoje vai ser o feminino no Tibete. E a gente vai conversar sobre o budismo tibetano com a Carol, que ela tem uma experiência lindíssima e ela vai compartilhar essa perspectiva dela, das mulheres que ela encontrou no Tibete hoje. E os próximos vídeos serão de mulheres pelo mundo em outros lugares. Então, esse é o nosso projeto piloto. A gente está estreando essa temática de mulheres pelo mundo juntas. E bem-vinda, Carol. Obrigada, tá? Pois é, esse projeto aí nasceu de trocas de experiências, né? De viagens. Eu sempre tive isso, de pesquisar o feminino, muito como uma maneira de curiosidade minha mesmo, né? Enquanto mulher, por que que existem, como é que essas mulheres diferentes, que pensam tão diferente de mim e que olham para o mundo com um outro olhar que não o meu, ou por que que o eu e o meu tá certo e o do outro tá errado, né? Ou no caso da outra está errado. Então isso é um bichinho que sempre esteve presente dentro de mim. E eu sempre tive uma grande oportunidade nessa vida de viajar muito, né? Eu sempre gostei muito, a minha alma cigana sempre me colocou na estrada. E depois, como bailarina, eu viajei bastante, onde eu fui para lugares bem diferentes. E, e, e depois, não como bailarina, mas como andarilha solitária, eu também passei por muitos e muitos lugares sozinha e isso me levou até a Ásia. E aí eu cheguei Uau! nessa viagem, que foi o Tibete, que entre todas as viagens que eu fiz, eu considero essa a mais transformadora para mim. Que lindo! Eu É, estou muito curiosa. Eu acredito que quem está aqui com a gente também vai querer saber tudo, nos mínimos detalhes. E eu queria dizer para quem está nos assistindo que esse projeto é muito do nosso coração, né? Porque eu fiz, como minha primeira graduação foi Relações Internacionais, e eu fiz pós nisso também, e acabei atuando na área um pouco, e depois eu fui para uma outra jornada. E quando a gente conversou sobre isso, eu falei, nossa, eu vou juntar o meu trabalho do círculo feminino, desse conhecimento e do autoconhecimento da mulher, com aquelas raízes das relações internacionais. Então, eu fiquei assim com um brilho nos olhos, sabe? Eu estou muito feliz que a gente está iniciando esse projeto, e muito feliz que a gente está iniciando esse projeto pelo Tibete, que foi essa viagem que mais se transformou. Eu viajei para alguns lugares muito como turista, e tenho muita curiosidade pelo Oriente, então um pouquinho da minha curiosidade vai ser agora sanada com o teu conhecimento, com a tua partilha de tudo que aconteceu na tua vida, a tua perspectiva das mulheres. Eu sei, assim, de conversas com amigas que já foram para a Índia, que, que não se toca na mão da mulher, que se tocar na mão da mulher, isso é considerado um abuso sexual lá, que no mundo árabe a mulher não pode oferecer a mão, dar a mão para alguém enquanto ela está menstruada. Tem vários códigos, né, que a gente não está acostumado aqui desse lugar, tempo que a gente está presente, né, Ocidente 2020. Então, por favor, conte-nos tudo, não esconda nada. vamos lá. A gente tinha falado. Primeira coisa, sim, né? Cada lugar nós temos códigos completamente diferentes, né, tá? Uhum. E não existe certo e errado. Isso é muito importante, a gente tirar esse véu do julgamento, aonde a minha cultura na qual eu cresci, nasci e cresci, está correta e todas as outras culturas parecem meio que absurdo. Então, É o vamos sair um... trauma, o trauma do civilizador, né? Eu, Exato, vamos eu sou sair a um pouco. civilização e eu vou educar os outros Isso, povos vamos sair um bárbaros. pouco desse lugar de arrogância, né? E olhar para realmente os outros povos. E uma coisa assim que eu gosto e que para mim faz muito sentido, Hum? sair um pouco do mental e ai, do que se estuda, do que se acha,
de toda essa questão mental, porque foi assim historicamente, porque não sei o que, desse intelectualoide que muitas vezes nos persegue, que me Sabe o que eu persegue. chamo isso? Masturbação mental. Exatamente. Então, Ai, acho sai que dessa masturbação mental. Não tô tendo, não tenho mais paciência para isso. e desse lado muito intelectual que as pessoas têm para falar de um povo que não é o deles, né, Isso, que não conhece. não conhece, e ir para a vivência. Então, eu sempre fiz isso em todas as minhas viagens. Eu nunca viajei como turista. Não? Eu nunca estive em viagem para conhecer pontos turísticos. Nossa. Não, eu sempre mergulho na cultura das pessoas. Então, eu vou para restaurante que eles comem, eu faço amizade com as pessoas, e a hora que eu vejo, eu tô dentro da casa das pessoas. Que delícia. Eu saio do hotel e sou hospedada na casa. Que delícia! Nossa, e como é uma mulher? Vamos começar esse piloto assim dizendo como é uma mulher em 2020 viajar sozinha. Olha, tá, eu comecei a viajar sozinha. Minha primeira viagem sozinha foi em 2003. Minto, 2004. 2004. Um brinde à sua coragem, com a minha cervejinha aqui. 2004, quando eu peguei uma mochila e fui passar alguns meses na Europa. Tá. Eu percorri 10 países. Sozinha e muito sem destino, praticamente falando só a minha língua. Eu falava inglês, mas mal e porcamente. Mas tem uma questão, né? A Europa é um pouco mais conhecida por respeitar a mulher do que inclusive no Brasil. Como que foi a sua experiência lá como mulher viajando sozinha? Até para a gente chegar depois no Tibete, entender essas relações. Eu me senti muito segura nessa viagem. Mas eu vou deixar tipo um gostinho de quero mais, porque a gente vai fazer depois uma só sobre isso. Maravilha. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Voltando para o Tibete. Voltando para o Tibete, a minha primeira viagem sozinha para a Ásia se deu em 2015, quando eu fui para Katmandu, Nepal, sozinha. Literalmente sozinha. E depois eu conto também sobre essa viagem que foi tipo incrível e como é que foi a chegada lá, e é uma história também incrível que me conectou muito, foi o começo do budismo, né? E essa viagem para o Tibete foi em 2017. Muito bom. É por onde começaremos. Não é esse projeto não é cronológico, ele é do coração. Não, até porque é uma pesquisa muito em relação só às mulheres. Então, se eu for falar da viagem em si, a viagem é muito mais do que toda essa minha pesquisa. Eu fui fazer essa viagem com um cunho, como um retiro espiritual. Eu fui com um dos meus mestres, que acabou de fazer a passagem, não tem nenhum mês que ele fez a passagem, que é um tuco, que é o Lama Gangchen Rinpoche. E ele era tibetano, né, nessa vida, então a gente conseguiu entrar no Tibete e muito acesso a lugares no Tibete que eu não teria como turista. Então eu fui fazer essa viagem com esse objetivo, mas o meu irmão tinha falecido meses antes de eu fazer a viagem. Então o meu principal objetivo da viagem era levar as cinzas dele para o Tibete. Então, eu fiz essa viagem com ele e em respeito à minha família e dentro muito das minhas crenças, né? E isso me possibilitou também fazer toda uma pesquisa em relação ao feminino. Eu passei quase um mês no Tibete, viajando em lugares e próximo de situações e ficando em lugares onde jamais eu teria acesso sozinha. Então, não foi uma viagem que eu fiz sozinha, mas foi uma viagem extremamente transformadora. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Você teve essa oportunidade, inclusive, de levar as cinzas do seu irmão. Você deu um nome para as cinzas do seu irmão, né? Porque, em tese, não se pode levar, não é isso? Sim, elas foram como chá. Chá. Fica a dica. E aí, eu acho que tem muita coisa para se falar. E aí a gente até pode fazer tipo uma outra live falando sobre a viagem do Tibete em si. Tá bom. Que aqui eu vou trazer muita coisa, mas eu queria trazer mais ligada ao feminino.
né? Então, assim, para a gente chegar lá no Tibete, no budismo tibetano, entender um pouquinho do que é o feminino para o budismo tibetano. O budismo, quando a gente fala do budismo, né, tem muita gente que faz essa mistura, acha que budismo é budismo. Budismo é igual ao cristianismo. E aí, dentro do cristianismo, você tem os católicos, os espíritas, os protestantes, e dentro de cada um, várias igrejas, né? Do tipo, sei lá, os evangélicos. Você tem a igreja tal, não sei o que cada um tem as suas particularidades. Dentro do budismo, você também tem o budismo tibetano, chinês, japonês e por aí vai. E dentro de cada um desses, você também tem as suas vertentes, né? Certo. Então, o que eu posso falar? Eu não sou estudiosa do budismo, tá? Eu sou uma... Aprendiz curiosa. Eu sigo a filosofia, então, assim, gente, o que eu tô falando aqui é sobre uma perspectiva de uma pessoa que tá conhecendo... Tá caminhando. Que tá buscando entrar muito nessa questão religiosa, até porque eu não me considero, tipo, nada religiosa. Eu sigo o budismo como filosofia de vida mesmo, e para mim as práticas, os preceitos, as coisas, eu sigo o que me faz bem, para falar bem a verdade, e não por dogmas, né? E aí eu tive a feliz... não sei nem como dizer, assim, eu fui muito abençoada de ter encontrado nessa vida os meus na verdade, os meus 3, 4, sei lá quantos mestres eu tenho agora, mas enfim, que eu encontrei o Lama Michel, que é um dos meus mestres, assim, mais próximos mesmo, e o Lama Gangchen Rinpoche, que é esse tibetano, que faleceu há pouco tempo, que é o mestre do Lama Michel, também um dos mestres, e a partir deles eu conheci muitos mestres, inclusive nessa viagem. Então, é uma ligação muito mais forte com eles do que com dogmas de religião, e também não é uma questão de mestre que fala mestre, discípulo, é muito uma desconstrução, né, de tudo isso. Então, assim, é difícil até de falar. E aí, a hora que a gente chega ao feminino, né, o como é visto o feminino, o budismo tibetano que eu sigo, a linhagem que eu sigo, é uma linhagem que chama Gelupa, que é uma linhagem, o budismo é um budismo tântrico. Tântrico nesse sentido, entenda que é energia. Explique melhor, porque existe toda uma construção da coletiva que traz um conceito que, na verdade, não é o real. Então, traz a visão do budismo tântrico para explicar melhor para a gente, por favor. Exato. O Tantra, ele é energia, né? É como você lida com energia. Ela não é... Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi que fala: se Tantra fosse sexual, né, todo mundo já estaria iluminado, porque o que mais as pessoas gostam de fazer são atos sexuais. Ótimo, ótimo. Eu venho de uma comunidade tanto, de um desenvolvimento tântrico muito voltado para a sexualidade, por isso que eu até sou capacitada e filiada à Abrasex, Associação Brasileira dos Terapeutas e Educadores Sexuais, por essa minha curiosidade no Tantra, de como despertar a energia, que na verdade é bioeletricidade do corpo, e não porque as pessoas pensam em Tantra com área vinculada à área genital, a sexo. Mas não, é bioeletricidade do corpo. E como a bioeletricidade do corpo pode te dar prazer. Então, você pode ter prazer pela mão, enfim. Todo o seu corpo é uma ferramenta de autoconhecimento e de prazer. Então, que bom que você está falando tudo isso, porque Tantra é energia. Tantra energia. É o despertar de Deus em si. Na verdade, eu tenho e daí me corrija se eu estiver errada, eu tenho uma ideia que os melhores mestres são aqueles que ensinam que a gente tem o nosso mestre interno. É isso? Sim, é o guru interior. E o guru interior nada mais é do que nós ocidentais chamaríamos isso de o eu superior, né? Aquilo que está bem dentro da gente e que conecta tudo a todos, né?
Então, essa energia no budismo não é se falar a gente não tem muito essa questão do sexual e nem das sensações tanto corpóreas. É mais uma presença, é muito interno. E lógico que isso te traz muito prazer externo, num nível de êxtase, mas por um profundo relaxamento e bem-estar. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, a mulher, né, o feminino, não a mulher, mas o feminino no budismo é visto como duas energias. Então, tanto a energia feminina quanto a energia masculina. É a energia de criação e a energia que dissipa. Então, são energias que a gente encontra muito no nascimento, no orgasmo e no momento da morte. Que é esse encontro da energia feminina com a masculina, que é muito vista pela Kundalini, né? Sim. Os yogis estudam muito essa questão da Kundalini. Kundalini ou Kundalini, tanto faz como fala, mas é o que do meu conhecimento, né? Enfim, a gente vai se compondo aqui e aprendendo. A energia da Kundalini, ela tem essa questão da morte e renascimento, né? Da força dela. E quando você fala nascimento, orgasmo e morte, para mim, do meu aprendizado, você está falando a mesma energia, você está falando da mesma coisa. Então, porque o orgasmo é uma morte e renascimento junto. Então, assim, cada orgasmo que a pessoa, o ser humano, não só a mulher, mas o homem também tem, é um deixar-se morrer e um deixar-se renascer. Então, aqui, os três estão interligados. Sim. Essa é a sua visão também? Sim. Exatamente. E aí, a hora que a gente vê isso no budismo tibetano, você sempre vai ter a imagem masculina, a imagem feminina, de representação dessas duas energias. Então, a hora que a gente fala do feminino no budismo, vem uma palavra, né, que a gente usa muito, que chama as dakinis. As dakinis são imagens femininas, geralmente representadas nuas, em movimento. Então, o nu, por quê? Porque é o desprovido da sombra. Não tem mais os venenos mentais. O que seriam esses venenos mentais? Medo, raiva, apego, ignorância, enfim, tudo isso já foi transformado. Então, é lindo o nu, isso que você está dizendo. Não é o nu, não é o nu do corpo. É o nu desprovido de máscaras, né? É o nu eu vou compartilhar da defesa. Eu vou compartilhar minha tela, porque a gente tem aqui algumas imagens. Tá vendo a minha tela? Oi? Tô vendo sim. Eu fiquei no mudo aqui. Ah, tá. Tô vendo sua tela, minha carinha tá aqui do lado, pode... Então, vamos lá. Eu vou passando as imagens rapidamente. São algumas figuras que eu tirei lá no Tibete, alguns templos. E você tem sempre a representação de... Às vezes, algumas pessoas vão olhar isso e vai falar, nossa, é coisa do mal, porque tem caveira, porque tem umas figuras que são chamadas de... São iradas, são manifestações iradas. Eu não vou entrar nisso, porque é um papo muito, muito maior do que a minha capacidade para falar. Mas, assim, observe que sempre tem imagens. Aqui dá para ver melhor, que tem essa imagem, que são posições do feminino. Então, aí nada mais é do que energia masculina e feminina se encontrando. E muitas vezes você fala, nossa, mas é um ato sexual. Sim, porque é a junção, né? Então, as mulheres não, a imagem feminina das dakinis representadas nuas, porque elas são desprovidas dessa sombra, em movimento, porque é o movimento da consciência, então é a energia que se movimenta, e a junção do feminino com o masculino. Entendi. Então é a união do êxtase do feminino com o masculino. Essa é uma representação feminina. Maravilhosa, nossa. E aí a gente chega nas taras. Tara é uma manifestação feminina. Aqui é a tara branca. Desculpa, aqui não é tara. Aqui são... Olha só que gozado não, que super interessante.
no budismo tibetano nós temos uma prática chamada autocura, que foi trazida pelo Lama Gangchen. E aí tem a autocura do meio ambiente. Na autocura do meio ambiente, são 5 curadores supremos, são 5 representações femininas de cura. Então, 5 representações femininas de cura. Isso tem a ver com esses olhos desenhados na mão, no testa, nos pés ou não? São olhos, não? Não, aí tem um monte de simbologia. Tá. Essa é uma das representações, mas assim, a mulher, o que eu acho muito interessante é essa figura da mulher do feminino ligada à natureza. Então, ligada ao elemento fogo, água, ar, terra, Gaia. Maravilhoso, maravilhoso, porque assim você me completa. Como tá tudo interligado. Tudo. Porque muito. A hora que a gente vai pro xamanismo, né, que fala de Gaia como uma energia muito feminina da natureza, as deusas, como isso também está super representado no budismo tibetano. Né? Que maravilhoso, gente. Isso a gente fala que é ancestral e as pessoas não têm noção. E é engraçado que essa analogia, não é nem analogia, faz parte dessa história, dessa construção. Ela está em diferentes localidades do planeta, em diferentes tempos. Né? Não tem como negar, mas mesmo assim o patriarcado apagou essa história e a gente é essa mulher que cientificamente durante muito tempo não prestou nem para estudar, nem para trabalhar. Só quando foi interesse deles que a ciência mudou a perspectiva. Exato. E no budismo não tem muito essa separação. No budismo, de novo, gente, sempre que eu falar budismo, entenda, eu tô falando do budismo tibetano dentro da minha linhagem. É uma coisa muito, muito específica, que é o budismo Naosho, tá? Que é o budismo que eu tô. Mas eu vejo que em outros budismos também, a hora que você tem o budismo chinês, você também tem representações femininas. E aqui a gente tem muito. E tem Tara, aqui seria a Tara verde. A Tara, deixa eu pegar uma outra imagem. Aqui também é uma representação. Opa, já foi. Aqui é uma representação de Tara. A Tara, ela tá ligada. Eu e várias pessoas falamos isso, mas enfim, não é meu, então, né? Isso que eu tô trazendo. Tara foi a primeira feminista do mundo. Porque... Ai, conte mais, eu quero saber. Reza a lenda de Tara, que ela era uma princesa. Na vida que ela se iluminou, ela era uma princesa. E ela era uma mulher que tinha muitas realizações, muito bondosa, muito que estava a serviço da humanidade, estava a serviço dos outros, né? Já muito desprovida do ego dela. E aí os sacerdotes da época falaram para ela: poxa, que pena que você veio num corpo feminino. Nós vamos rezar muito para que a sua próxima vida seja num corpo masculino, para que você possa se iluminar. E ela disse: não, eu vou me iluminar nesta vida e num corpo feminino. E assim ela fez. Então, ela é a primeira feminista. É a nossa primeira feminista. Gente, que mulher linda! É lindo, né? E aí, Tara, ela tem 21 emanações. Então, por isso que você ouve falar Tara verde, Tara vermelha, Tara branca. E cada uma, na verdade, são aspectos da mesma deidade. Tem muita gente também que fala que Tara é o aspecto feminino de Buda. Não deixa de ser, mas assim, no budismo a gente não tem essa figura de Deus, o Deus como é visto muito aqui no Ocidente, né? Não tem muito isso. E aí, fala, tá? Só interromper um pouquinho. Quando você fala das várias faces de uma deusa, vamos dizer assim, a gente fala muito das diversas mulheres que nós somos no dia a dia, né? Então, assim, a gente tem... Sim. Majoritariamente, a gente é composta por 4 fases, né?
que define a nossa personalidade e o nosso dia a dia, as nossas emoções, as nossas energias, a nossa dedicação, a nossa amorosidade ou a nossa agressividade. Mas dentro disso existem uma mulher são várias mulheres ao mesmo tempo. Exato. Então é lindo ver isso desde, sei lá, milênios atrás, né? Então mostra que hoje, quando a gente percebe as várias Thaíses que me habitam, as várias Carols que te habitam, não é uma coisa da nossa cabeça, porque, poxa, mas eu pareço tão diferente de ontem, o que aconteceu comigo? Hoje, sei lá, eu tô tão amorosa, antes eu tava tão raivosa, o que aconteceu comigo? Quem sou eu? Né? Eu sou aquela, eu sou essa, quem eu sou? A gente é todas, né? Então eu brinco dessa construção, desse mosaico, e que é isso que nos compõe e traz a unicidade, a especificidade de cada uma de nós, né? Ninguém é como nós. Eu tenho uma irmã gêmea idêntica, ela não é como eu sou. Então, exato, é não lindo é. isso. E essas 21 emanações seriam de potenciais que nós temos e que a gente pode desenvolver, né? Então, então isso é falando um pouco do feminino dentro do budismo em si. E a mulher? E aí eu quero trazer para vocês a Lama Caroline, que é uma das minhas mestras também, por isso que eu não falei dela até agora, porque eu ia vir chegar com a fotinho. Ela é linda, tenho acompanhado o YouTube. O Cláudio tem me mandado os vídeos dela. E ela fala de tantra, fala de muita coisa. Ela é maravilhosa. Ela é incrível, ela é inglesa. E assim, eu tenho uma puta honra de ter muito acesso a ela e de muitas conversas e muitos aprendizados, inclusive... Que máximo, né, gente? Ai, que máximo! Inclusive, tive a honra de, na última visita dela no Brasil, eu fui mandar fazer as roupas de monge dela e para mim isso foi uma honra como stylist. E aí é uma foto dela na última visita que ela fez Super responsabilidade, né, Carol? Super responsabilidade. Eu quero trazer aqui uma observaçãozinha. No início do ano, eu mandei uma carta para o Papa Francisco. Eu sou de criação católica, né? Então eu fiz comunhão, crisma, né? Se eu não crismasse, eu não podia casar, segundo minha família e a igreja católica. Então, mas eu já fui muito, assim, já revoltada para crisma, né? Não faz sentido para mim. Mas eu me desvinculei do cristianismo e fui para o espiritismo um tempo atrás. E eu sou uma curiosa, né? Da energia divina, de como isso se manifesta em nós. E hoje eu navego por muitos lugares, mas eu continuo com as minhas tradições espíritas. E eu mandei, acho que em janeiro, para o endereço do Vaticano. E na minha carta eu falava assim, muito respeitosamente, eu vou trazer de uma outra forma mais resumida, eu falava assim, querido Papa, adorei todas as ações que você fez até agora, maravilhoso, diferente, legal, mas o que eu não entendo é porque se Jesus Cristo, só foi Jesus Cristo, porque teve a mãe Maria do lado dele e a Maria de Madalena, Maria de Magdala, possibilitando o trabalho, porque ela que financiou, enquanto os outros rezavam e pregavam, todo o projeto, porque ela era a mulher rica da época e seguidora, se não fossem essas duas mulheres, Jesus não teria possibilidade de ter sido Jesus. Então, por que agora? E assim, Jesus pregando a igualdade, né? Pregando o respeito, pregando o acolhimento para as mulheres no mundo romano, já machista pra caramba. Porque nós, em 2020, não temos lugar na Igreja Católica, não existe sacerdotisa na Igreja Católica. Não, assim, o lugar da pregação, por que é só dos homens em pleno século XXI? Porque não podem existir mulheres trazendo a mensagem de amor e de comunhão que Jesus Cristo trazia. E daí eu terminei super respeitosamente o meu questionamento, óbvio, e daí dei todos os meus contatos. E incrível que eu recebi uma carta-resposta, e essa carta-resposta ela veio por Brasília, então pela Embaixada de Brasília. Claro que no final da carta eu pedi assim, olha, você me responder isso vai sozinho, vai acabar com uma angústia individual.
Mas se você fizer um vídeo, topar uma entrevista ou qualquer coisa, e essa mensagem sua vai para o mundo, né? Uma coisa sou eu falar, uma coisa é o Papa falar. Então eu queria muito te escutar de uma forma pública. E daí a resposta foi super cordial, óbvio, um português castiço, falando: infelizmente, o Papa tem muitos pedidos a esse respeito, não tem agenda. Mas ele mandou um cartão postal do Papa dizendo assim, sabe aquela imagem que a Maria está descansando e o homem está carregando, o José está carregando Jesus Cristo. E quando o homem está carregando Jesus Cristo, tem uma frase embaixo: deixa a mulher descansar. Deixa a mulher descansar. Baixou aqui o vídeo. Deixa a mulher descansar. E daí eu falei: olha, ele leu a minha mensagem, né? E ele através da assessoria dele, respondeu. Eu entendo, assim, deixa a mulher descansar. Outro dia eu conversei com uma amiga minha que é feminista. Ela falou assim: eu cansei de trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho e não ser remunerada por isso. Porque são essas minhas atitudes não consideradas, não pagas, que fizeram meus maridos e meus parceiros crescerem profissionalmente, financeiramente. Porque tudo isso tem um custo, né? Tem um custo de tempo, de energia, de trabalho, de tudo que não é reconhecido. Então, hoje eu quero tudo igual. Ela brinca: se eu cansei de trabalhar de graça para que os homens fossem os bem-sucedidos. Uhum. E daí, quando eu recebi essa imagem do Papa, eu falei: olha, tem uma outra visão vindo muito suavemente. Claro que não foi a resposta que eu gostaria, mas eu falei: bonito que ele considerou, respondeu, mandou os funcionários da embaixada de Brasília responderem, mas o papel da mulher, e eu coloco isso na carta, falei assim: se eu quisesse ser pastora, eu poderia, mas eu não sinto esse vínculo com a igreja evangélica nesse momento. Eu sinto esse vínculo ainda com a missão de Jesus Cristo, que conversa mais comigo. Mas, infelizmente, na igreja católica eu não posso ser sacerdotisa. Existem sacerdotes, mas ainda não é possível a sacerdotisa. Então, eu trouxe tudo isso para entender como é isso no budismo. Eu queria que você explicasse. Eu estou vendo essa imagem linda dos dois aqui na minha frente. Como que é o papel da mulher, num papel de poder dentro do budismo, da linha que você segue. Pronto, falei. Então, tá. Eu acho que assim, eu nem vou entrar muito nesse mérito religioso, porque eu tenho, sei lá, eu tenho as minhas opiniões um pouco tipo, consolidadas, digamos assim, em relação ao que é religião. Para mim, religião está muito ligada a dogmas, que está muito ligada à manipulação, que está muito ligada ao patriarcado, sim. Então, eu não curto... E ao extermínio de muitas mulheres, né? Eu, particularmente, Carolina, não curto religiões. Então, quando eu comecei o vídeo falando eu não sou religiosa, não é porque eu tenho os meus mestres e eu sigo uma linha budista de filosofia, que isso é uma religião. Então, eu não vejo isso como uma religião. Eu, inclusive, já presenciei esse que tá com a Lama Caroline, é o Lama Gantchen. Eu já presenciei o Lama Gantchen falando: eu não sou religioso. E ele realmente não seguia dogmas, não é desse lugar do tipo, eu acho que o que eu vou te falar da Lama Caroline, aqui é ela com Lama Michel em Borobudur, a Lama Caroline e aqui são os três também em Borobudur. Então, assim, eu acho que essas imagens já mostram muito. Ela é uma pessoa que usa dread, ela não tem votos monásticos, ela é extremamente estudiosa, é uma mulher e independente de qualquer coisa, o que ela fala e o que a missão dela não é de estar num cargo religioso, de ocupar uma posição religiosa para nada. Ela tá ali a serviço. E eu vejo isso como todos nós. Então, independente de você ter um cargo religioso ou não, ou eu um cargo religioso ou não, a gente estar a serviço, por exemplo, nesse vídeo trazendo do feminino, com todos os trabalhos que você traz do feminino e não só do feminino, porque quando eu falo do feminino, eu não estou falando exclusivamente da mulher, eu estou falando dos femininos que habitam os homens também.
né? Então, trazer esse olhar e a cura para o outro, eu acho que está acima de tudo isso. Então, eu nem Maravilhoso, sabia, Carol. eu Maravilhoso. não entro muito nessa questão assim da religião. O que eu presenciei no Tibete foi a ida ao monastério de mulheres. Essa foto é nesse monastério. Eram todas monjas, Ai, que máximo! Como é bom ouvir isso! meninas. Sim, lá tem a separação. Tem monastério só de homem, monastério só de mulher. Muito menos de mulheres do que de homens, tá? Mas aí eu nem vou entrar muito nessa questão, porque eu acho que o budismo, sim, enquanto religião, tem essas questões patriarcais como todas as religiões, sabe? Então, a monja, ela não é tipo freira, tá? Tem diferença. Eu também não vou entrar nisso de qual é a diferença, qual não é, porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Aí, queria trazer um pouco, saindo um pouco então da religião e caindo realmente no Tibete. Quem é a mulher tibetana, né? Quero O que saber. eu apresentei com elas? Então, assim, é um povo que quando me via queria tirar muita foto. Então eu tirei muita foto delas, assim, né? Essa daí estão tirando uma foto minha, mas na verdade eu tô tirando foto para elas. Que Você do é mesmo jeito exótica. que a gente tem curiosidade, porque a gente foi para regiões muito remotas, aonde não ia turista. Então, do mesmo jeito que a gente tem curiosidade em relação a eles, eles também têm curiosidade em relação a gente, Uhum. né? A nossa maneira de se vestir, em tudo. Aí é dentro de um monastério, geralmente as roupas que elas usam são essas. A minha grande pesquisa sempre foi muito em entender o que elas usavam, as roupas. Esse avental, vocês vão ver inúmeras fotos, as mulheres usando esse avental todo listrado. Eu fiquei apaixonada por isso e eu queria muito, e depois eu descobri que só as mulheres casadas tinham esses aventais, as solteiras não usavam. E essa Então, máscara? Já tinha Covid lá, gente? pois é, isso é da Ásia inteira, né? A Ásia inteira usa máscara. Hum. Isso é muito comum quando você vai para a China, países do Sudeste Asiático também, é muito comum que todos usem máscara. De um cuidado consigo com os outros, né? Se você tá um pouquinho resfriado, você já usa, né? Sim, não só em questão disso, mas eles usam por N aspectos. Na China, principalmente porque é muito poluído, Ah, tá. né? Então, eles usam isso. Essa é uma senhora que eu achei, tipo, eles usam muito essa trancinha, as mulheres. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção lá é como a beleza para eles é a beleza natural. Então, é o de ter ruguinhas, Ai, coisa é, mais fofa. Que é libertação, né? algumas coisas que a gente considera ocidentais como um pouco infantis, que é o uso da franjinha, de trancinhas, para eles é muito natural. Isso é dentro de um templo. Lindo. As mulheres estavam sentadas do meu lado. Inclusive foi sensacional porque essas duas mulheres elas não falavam inglês e eu também não falo tibetano, eu só sei as rezas em tibetano, uma palavra ou outra. E então a gente não conseguia se comunicar verbalmente. Então elas começaram a me oferecer, a nossa comunicação foi através de comida. Então, durante das cerimônias, duram muitas horas as cerimônias e tem os momentos de alimentação durante a cerimônia, de consagração também de alimentos. E elas tinham coisas que pareciam queijo. E elas me ofereciam e falavam para mim, come. E eu comia. E eu comecei a pegar as minhas comidas também e oferecer para elas. Então, foi muito interessante a nossa comunicação, assim. E E lá é muito aí, frio? Eu tô vendo todo mundo, era a época eu do tava no ano. verão. Isso é No, verão, no tá? seu verão deles. Ai, que medo. Mas lá é muito alto. É, porque é a base do Himalaia, né? É isso? É mais alto. Então, é muito alto lá. E aí, assim, tô trazendo algumas fotos para vocês perceberem do tipo, as crianças, realmente, elas estão todas carregadas nas costas. É super interessante, eu via muito isso. Uso de trança constante. E essa Oh, é uma roupa tibetana de festa. coisa mais fofa.
Então, o que eu percebi, assim, das mulheres, elas se enfeitam muito, elas são muito vaidosas, né? Uma coisa muito interessante no Tibete é que é uma sociedade, antigamente, a história que eu sei, é que é uma sociedade matriarcal. Hoje, o Tibete, o solo tibetano é dominado pela China, né? Então, lógico que tem muito patriarcado, até porque a hora que você fala de China, o machismo impera, né? No Tibete antigo, era muito engraçado, porque assim, os homens eles saíam para caçar ou para guerra, e quando eles voltavam, depois de anos, a mulher estava grávida. E isso era normal para eles. E eles, Olha só, o incrível. homem criava todos os filhos como se fossem deles. Então, esse lugar de posse da mulher não existia. Então, era uma civilização muito matriarcal. Não Uau! de que matriarcal no sentido de que a mulher comanda, de que a mulher manda ou que a mulher é mais. Não, mas ela não é subjugada, ela não é submetida ao sistema. As mulheres que eu percebi, assim, no Tibete, eu amo essa foto, porque tem várias gerações de mulheres, e elas sentadas ali rezando. Isso que vocês veem na mão de muitas delas é o mala. É o Japamala, né? Não é, o Japamala é hinduísta, não Ah, não é, sabia. O não Japamala é é hinduísta budista. e esse é o Mala. Isso, o mala no budismo se chama mala, Japamala é do hinduísmo, mas eles são muito parecidos, E dá pra ver quem é tá? casado e quem não é pelo véu aqui, né? Oi? Dá pra ver quem é casado e quem não é pelo véu, pelo avental. Pelo avental, pelo uso do avental. E do mesmo jeito que a gente usa aliança, né? A gente coloca aliança no dedo, eles não têm aliança, eles usam, é um outro código. E é muito gozado no Tibete, isso não só entre mulheres, mas homens também, eles não têm algumas palavras, porque eles não têm o conceito daquelas palavras. Então tem algumas coisas que eles não nos entendem, porque simplesmente eles não têm um conceito. É um povo mais ingênuo, não no sentido de ingênuo ruim, não no sentido de ingênuo menos, mas no sentido de menos poluído. Entendi. É igual no inglês, a gente tem a palavra no português saudade. No inglês, o mais próximo é I miss you, mas I miss you eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta não é Sentir, saudade, né? sentir falta e não necessariamente ter saudade. É, exato. Às vezes eu posso nem sentir exatamente sua falta, mas estou com saudade. Exato. E isso é uma expressão muito brasileira, né? É Uhum, muito nosso. sim. É um sentimento muito nosso. Então é assim, aqui, de novo, dentro dos templos eu tinha muito contato com essas mulheres, porque o Lama Gangchen era um mestre conhecido no Tibete como curador, um lama curador. Então ele realizava curas não só no aspecto de corpo físico, mas emocional e espiritual. Então milhares de pessoas iam atrás dele. Então eram filas. Quando a gente chegava no vilarejo, eram filas e filas e filas, assim, horas das pessoas. E aí eu ia tirando Uau. foto, ia conversando daquele jeito, né? Mímica. Mas percebe que as crianças estão sempre nas costas, né, das mulheres e as senhorinhas. E aí aqui tem uma coisa que eu queria chamar muita atenção. Percebe que ela sempre tem alguma coisa na cintura, amarrada na cintura. Sempre tem uns tecidinhos. Essa menina não, mas aqui ela tem um tecido amarrado na cintura. Sim, sim. E aí eu queria lembrar de uma coisa que as nossas avós sempre falavam. Menina, cobre essa barriga para não tomar friagem. Tem uma questão com o umbigo, né? Uhum. Com o umbigo e com a lombar. Porque é a região onde entra o vento. E a entrada do vento nessa região traz doença, né? Então é a tal da friagem que a avó fala, que entra Uhum. pelos pés, que entra pela
barriga e pela lombar, também entra pela cervical, né? São lugares que você percebe que eles estão sempre protegidos. E você percebe isso eu tenho um contato com algumas pessoas da Colômbia e os povos ancestrais, os aborígenes, eles têm uma tradição de fazer um cinturão de algodão para cobrir toda a região da cintura, porque o umbigo é um centro de poder, é onde se Exato, afeta. também. Então, assim, Exato. todo lugar público que você vai que tenha mais de 2 pessoas, você É proteção. é uma proteção, é uma proteção. E a gente não tem mais isso. O que mais se assemelha a isso aqui no Ocidente é o cinto, mas que é uma questão de estética. Então, você pode não usar. Lá não tem essa opção. Tipo, se eu quero cuidar de mim e me proteger, eu vou sempre sair com esse cinto de algodão. É bem Sim. interessante. Aqui, dá uma olhada. E assim, para eles irem encontrar um lama, ou eles colocam o que eles têm de melhor. Dá uma olhada o tamanho do colar, Não, né? e a menina é uma modelo, né? Lindíssima. Maravilhosa. Não, tinha cada, assim, uma beleza. Aqui de novo, gente pedindo para tirar foto com a gente, né? Isso daí eu tava numa loja, óbvio, né? Que eu ia, e dá uma olhada, o frio, né? Eu tô de touca, tô de E capuz. casaco, tô com todas as roupas possíveis, No assim, que eu tinha, verão. porque é verão. Quantos graus eram lá no verão? Ai, eu não lembro, assim, mas era baixo. Era. Ah, E assim, eu não lembro para te falar. Eu nem olhava muito assim, acho que a temperatura. Mas era sempre muito frio, tá? Muito frio. tá bom, tá bom. O que são essas coisinhas redondas que você mostrou na foto? Isso daqui são rodas de que tem mantras escritos. Geralmente está escrito Om Mani Padme Hum, que é um Uhum. mantra o mais conhecido. E aí são rodas de rezas. Então você passa por essas rodas batendo a mão para que elas girem. E a ideia disso é que esse mantra se propague. Quando ele gira, ele faz esse movimento, ele se propaga muito mais e se multiplica. Que Então você lindo. está multiplicando uma energia positiva. Que Né? lindo, Então, lindo, lindo. por isso que é muito, muito comum. Aqui eu estou me comunicando com uma menininha tibetana e estou falando que é o lá, 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 lá. Lá. Lá você, fazendo esse gesto com a mão, É. você tá falando para a pessoa do tipo, como é que você tá? Oi? É o Ah, nosso tipo, oi, tudo bem? é assim, né? É isso? Isso. E aí tem uma historinha muito engraçada que quando a gente chegou no Tibete, várias pessoas vinham com a mãozinha assim pra gente. Às vezes eles fazem com uma mão e às vezes com as duas. E algumas pessoas ocidentais, obviamente, não Davam entendiam gorjeta. isso, começaram a dar dinheiro para as pessoas e as pessoas ficaram bravas. Porque não entendiam o que estava acontecendo. E na verdade é um cumprimento muito comum no Tibete. E Ops, eu ops, amo essa que gasto foto. cultural. Eu amo essa foto porque pegou um momento onde eu estava assim, muito feliz conversando, tentando conversar com essa menininha. E ela toda com vergonha, sabe? Então foi um momento, tipo, super especial. Inclusive foi no dia do meu aniversário. Eu estava fazendo aniversário esse dia. E aí, algumas mulheres, percebe? Trancinhas, né? Sempre Sim. muitas trancinhas. E a Engraçado, vaidade. porque isso nos povos aborígenes também é muito forte, né? Você vê idosos a vida Como... inteira. E assim, percebe a semelhança com os nossos índios, né? Olha os olhinhos, é muito, muito, lembra muito. Essa posição abaixadinha é uma posição de respeito quando você está perante a um mestre. A gente não tem muito isso aqui no Ocidente, a gente considera um pouco abaixar para uma outra pessoa como uma coisa meio de submissão. E não é submissão, é respeito mesmo. E esse paninho na mão é chamado de kata, que é quando você oferece para você receber uma bênção, né? Fofo. Olha só o cinto dessa mulher também, olha na posição que é. Uhum. Na lombar. Na lombar, e eu fiquei apaixonada por esses cintos. Essa menina, o olhar deles era uma coisa que me cativava muito.
eles olham, eles têm uma pureza, mas eles olham com a alma. É um olhar forte, né? Penetrante. É um olhar muito forte, muito expressivo. Então, tipo, eu encontrava, assim, muitas crianças e eu percebia isso desde o olhar das criancinhas como nos olhares das senhoras, assim, sabe? Muito E vivo, né? Muita energia. muito. E, assim, também de cobrir o cabelo. é, E é gozado porque eu não percebi um lugar delas de submissão, sabe? Não era nem mais e nem menos, era ali, ó. Tinha o seu lugar de. Sabe que... Ah, desculpa, pode falar. Aqui, olha só, aqui vai ter. É uma moça, né? E aqui, tipo, é um tecido, tipo uma pashmina. Hum. Que ela envolve no corpo também como respeito, porque isso não é só de não entrar, é a questão da proteção, mas é o de respeitar porque tem um mestre. Então, como ela não estava com uma roupa adequada, ela coloca isso na cintura para ter esse respeito. Entendi. Eu ia te falar dos cabelos, né? Porque a trança e o cobrir do cabelo para essas culturas ancestrais, eles partem muito da ideia que os cabelos são como antenas nossa e que eles guardam uma memória. Então, aqui na ponta do cabelo, a gente tem memórias antigas, né? Esse trecho do cabelo, ele estava na minha vida há muito tempo atrás e ele sentiu tudo o que eu passei. Né? E os cabelos novos aqui chegando. Mas como eles são antenas e captam tudo, você tem que, em ambientes públicos, assim como cobrir a região do umbigo e da lombar, amarrar o cabelo, tapar o cabelo ou fazer tranças no cabelo, para que ele não capte tudo, né? Que seja também um jeito de proteção e que ele fique protegido de energias negativas também. Então, por isso das tranças e por isso de cobrir o cabelo. E percebe que todos esses adornos das cabeças delas têm pedras, né? Olha, pera. Eu não tinha percebido isso, das pedras nos cabelos. Pedras. Algumas, Nossa. várias têm pedras. Várias. E esse adorno de cabelo me chamou, em específico, me chamou muito a atenção, que eu fui usar, né? Ótimo. E aí foi engraçado, porque era dessa mulher, e quando eu pedi pra ela que eu queria colocar, porque eu queria sentir como é que era isso na cabeça, eu parei o lugar. Isso tava tendo o lama tava lá dentro, né? Os mestres estavam lá dentro desse lugar que tá lá no fundo, e eu saí porque eu queria contato com a população, né? É o que eu falei, eu não sou turista, eu gosto de me enfiar no meio deles e querer me comunicar e saber o que eles estão comendo e saber o que eles estão falando, não sei o quê. É lógico que dentro do que eles permitem, do que vai tendo essa abertura. E aí, a hora que eu coloquei isso na cabeça, formou uma roda em volta de mim. Veio um monte de gente querer tirar foto, porque imagina para eles que engraçado que era uma ocidental com isso na cabeça, né? Realmente, elas ficam muito mais bonitas do que eu, tipo, não combina comigo. Não, tá ótimo. Mas tem algum significado? É de proteção? É enfeite? O que é? É enfeite, de enfeitar, mas sempre tem essa questão que você falou mesmo do cobrir a cabeça. Ah, olha só que interessante. Do cobrir a São cabeça. frutas ou são pedras? Ou são... Não, são pedras e algumas são de plástico. Essa resinas, algumas são feitas de resinas, plástico, metal, tem um pouco de tudo. O que eu achei muito interessante nisso que você falou, tá? Trazendo do cabelo, que eu não sabia dessa informação que você falou, né? Da memória que vai ficando no nosso cabelo. Porque por diversas vezes na minha vida, depois que eu passava por uma situação muito difícil ou terminava um relacionamento, eu ia lá e cortava meu cabelo. Todas as vezes eu fiz isso, todas. Eu nunca soube disso, olha que louco, ou seja, intuitivamente eu queria deixar aquelas memórias para trás. Isso, resetar, começar de novo, fênix, ressurgir das cinzas. Aí, quando passa, por exemplo, agora eu tô numa fase que eu quero deixar meu cabelo crescer de novo, né? Mas meu último relacionamento
que eu terminei, que foi faz mais ou menos 1 ano e pouquinho, eu cortei o cabelo, eu tosei o cabelo Eu e, sempre fiz isso e já. doei o cabelo. Olha só que interessante É isso você mesmo. É trazer isso isso. mesmo, é isso mesmo. Então, o cabelo, ele tem um significado de poder desde Sansão e Dalila, pra você ver como isso é ancestral, né? Você corta o cabelo de Sansão, Sansão perde poder, né? Então, esse poder de captação, né? Do que é bom e do que é ruim, do que você quer manter e do que você não quer mais na sua vida. E eu também, quando eu me separei ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo aqui, assim. Cortar o cabelo. Ele tava Pois grandão. é, muito demais, né? Como a gente tem guarda essas informações, né? Então, é uma memória coletiva, né? E do feminino, principalmente, porque em poucas culturas o homem tem um cabelo realmente grande, né? Que a gente não sabe por que faz, mas faz. E isso é bem interessante de Aham. entender. Eu quero trazer uma super curiosidade. Você percebe que na cintura delas tem esse cinto, né? E algumas tem um monte de coisa pendurada. Você percebe? Ó, tem chave e tem umas outras coisas. E isso aqui eu fiquei encantada, porque eu falei: olha que bolsinha mais linda. E é bolsinho? Pois é, amiga. Aí é que tá, ó, tá vendo? Aqui, ó, ela também tem. Sim. E eu fiquei apaixonada pela tal da bolsinha. É, E tudo que eu via nelas, eu ia atrás, porque eu falava, aonde que eu vou comprar essas coisas? é uma pochete. A pochete de ocidental é essa bolsinha. Pois é, eu achei que seria tipo uma pochete, né? Fui eu Só que comprar. não, só que não. Qual é a Fui eu história? comprar. É, você consegue imaginar o que que é isso? Não, não. É uma faca. É uma faca. É uma faca. Quando eu cheguei na loja e eu falava que eu queria, a mulher falava assim pra mim, mas aonde você mora? Eu falava, eu moro no Brasil, não sei o que. Ela falava assim, você não vai poder levar isso. E eu não entendi o porquê que eu não posso levar isso. Eu falava, lógico que eu posso. Uma bolsa. Óbvio que eu vou poder levar. Ela falava, não, o governo não permite. Eu falava, como assim o governo não permite? Bom, depois de muito, né, eu consegui entender que daí ela abriu, porque tem um lugar que tem um fecho que você aciona. Então, isso aqui do lado são. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa daqui são 2 facas. Então, olha só, as mulheres andam armadas. É um enfeite. Não é só um enfeite, é utilitário. Então, percebe essa senhora? É uma senhora. Ela tem a chave, e veja bem que ela não tem uma chave, ela tem um molho de chaves, né? É. Provavelmente são todas as chaves da casa dela, que deve morar um monte de gente. Ela não deve morar numa casa sozinha, que só tem uma chave. E tem uma coisa pendurada que Olha o parece uma poder disso. tesoura na mão dela, né? Que ela tá Oi? segurando assim. Parece uma tesoura pontuda que ela tá segurando assim. O que que é isso? Não, é uma ala. Esse é uma ala. Ah, tá. Esse é o mala, que tem Esse é uma. uma ala. Parece uma tesoura. Agora, então percebe assim o poder da mulher. A chave tá com ela. E ela E a também arma anda. tá com ela. E a arma também tá com ela. Ela Só abre que a não porta e ela faz a segurança. mas não é muito, pelo que eu entendi, tá? Não Hum, é muito nesse lugar de, ela tá correndo algum risco, então ela vai anda armada. se Não é se isso. defender, ela anda armada por causa disso. Não, é como se fosse algo funcional. Se ela tiver que cortar alguma coisa, ela vai lá e corta. Se ela tiver, ela já tem aquilo, aquela. Aquele estiletinho que todo mundo anda com aquilo no carro, na bolsa. Né? Que dá Então, só que olha preso. só que gozado, nós mulheres ocidentais pediríamos para alguém, né? A gente tem A gente muita. não anda com canivete, né? Não, isso é coisa de homem no É, Ocidente. isso aí. Se tem que cortar alguma coisa um pouco mais forte, quem que corta? O homem. Sim. Se tem que abrir uma lata que a gente não consegue, quem abre? O homem. A mulher tibetana não, tá? Ela é forte. Ela faz tudo isso. Tem uma foto que não tá aqui, porque, sei lá, na hora eu falei, não vou colocar, que são as mulheres levando malas na cabeça. A hora que eu vi que, a hora que a gente chegava, vinham muitas pessoas querendo ajudar. E não era ajudar porque queria dinheirinho, queria ajudar porque quer ajudar. E não é ajudar porque
Eu sou seu servo. Outro paradigma, né? Da solidariedade, da empatia, da Exato. compaixão. Solidariedade. E aí eu vi muitas mulheres pegando as nossas malas, colocando na cabeça e indo. E eu falava, como assim? É uma mulher. Só que quem tava com esse lugar de homem e mulher, extremamente É você. patriarcado, era eu. Tá dentro da gente, né? O machismo, o patriarcado tá dentro da gente. A gente nasce nessa cultura, para se livrar disso é todo dia uma consciência diferente. Gente, todo dia. E aí, assim, você vê, né? Esses colares, tudo não é só um enfeite, tudo também tem um porquê. Olha só, essa criança já com o negocinho na cabeça, né? E aqui a gente termina, essa menininha, tipo, foi um achado. E aí eu queria trazer os vídeos. Então, Aí o que que é? aqui é o monastério daquelas monjas que eu falei, o monastério feminino. São todas mulheres que estão... Com o cabelo raspado aqui na plateia, é isso? Oi? São todas mulheres essas de cabelo raspado na plateia. Então, isso, todas essas que estão com cabelo raspado são monjas, são todas mulheres e elas nos receberam no monastério delas. Então elas ofereceram pra gente um almoço, né, de comidas que elas tinham feito, e aí a gente está numa cerimônia que é uma parte onde eles pegam alguns alimentos. E tem alguns homens na plateia também, né? Os homens que você tá vendo é que estavam viajando com a gente. Ah, tá bom. Ele sentado ali, que ele tá com uma roupa... ele não é monge. Tá. Ele tá de cavanhaque, ele não é monge. Ele só tá sentado ali com a galera. Ah. Mas é porque estavam viajando com a gente. A gente era um grupo. Aqui é o monastério. Delas Dando um tchauzinho para você. Elas dando tchauzinho. E elas moram nesse monastério e aí onde elas fazem o aprendizado budista, não sei. Isso. Elas moram lá. Aqui eu naquela praça, eu me diverti horrores. Depois de colocar um negócio da cabeça da mulher, eu fui aprender a girar isso. O que é isso? Igual aquelas rodas que eu falei de mantras, tem isso que elas ficam girando e fazendo mantra. E faz um barulho, né? Faz um som. Que é para multiplicar também o mantra que ela tá fazendo. Que legal. E isso que você tá na cabeça é obrigada a usar ou não? O que é? Não, a gente sempre colocava alguma coisa na cabeça, porque além de ventar muito lá, a altitude, então o sol é muito forte. Ah. Então, os mestres sempre pediam para a gente cobrir o nosso coronário. Uhum. Como proteção também. Você percebe outra coisa em relação ao cabelo e ao chakra? Ao chakra, ao último chakra, que é o que está ligado com a espiritualidade, em todas as religiões, o Papa usa, o Bispo usa, o judeu usa, o muçulmano usa, né? E cada um dá o seu nome, mas dentro da religiosidade todo mundo protege o chakra que conecta com a energia divina. E é gozado, porque no budismo os mestres não usam. Não usam e raspam a cabeça, né? E raspam a cabeça, justamente para ter esse coronário que é para meditar, né? Livre, Todo mundo né? que medita tem um coronário livre. Mas quando a gente estava em lugar aberto, eles pediam para usar. Eles usavam também. Em lugar aberto eles cobriam, mas muito por conta dessa questão da friagem. Entendi. Aqui eu tentando e elas não, rachando o bico comigo, né? Do tipo, óbvio que eu tenho que estar fazendo tudo errado. Muito bom, muito bom. Das senhoras, essa daí também são roupas de festas. Ai, que legal, que lindo. De novo, daga, facas. E daí eu fiquei alucinada, eu queria trazer faca de qualquer jeito. E você trouxe? Não trouxe. Não que trouxe. lindo! Tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Eu amei, que viagem deliciosa. Como é bom fazer isso, né? Do cantinho aqui de casa, estar conectada com o mundo e conhecer um pouco mais dessas mulheres que estão
aqui e agora, né? Porque do jeito, se você mostra isso e falasse, isso aqui é lá em 1950, né? Isso aqui é 1830, eu também ia acreditar. Exato, não, e o que para mim a maior lição que fica é que muitas fotos, assim, quando a gente olha, pelo menos eu, às vezes tem uma impressão assim, nossa, tadinha, né? Ai, tadinha dela tá usando isso, ou ai, que afeição de, ai, deve ter sofrido tanto na vida. E, meu, e são mulheres muito fortes. E me conta uma coisa, eu percebi isso no olhar, nessa vivacidade, essa alegria, essa energia de vida. Minha mãe sempre fala, ai, filha, você tá com brilho nos olhos, ou você não tá com brilho nos olhos e eu tô preocupada com você. E essa questão do brilho, né? E isso dá para ver em todas as fotos, de criança às mais idosas. O que eu percebi, que todas elas usam saias, é isso mesmo? Ou homens e mulheres usam saia lá? Como que é isso? Não, as mulheres usam mais saias, saias e vestidos, Tá, né? Mas muitas ali das fotos, elas estão com roupa de festa. tá. E no dia a dia, elas usam ou não? Sim, você vê mulher que... Mas não é muito comum. Mas tem mulheres que vão usar, tipo, não é obrigatório. Elas usam mais saia que a gente aqui no Ocidente. Sim, mas eu acho que isso a Ásia de uma maneira geral, viu? Geral, tá bom, tá bom. Porque é Pelo menos engraçado. o sudeste asiático usa-se muita saia, né? E também tem uma outra coisa, né? Em relação assim a ir ao banheiro, também facilita, né? Sim, muita coisa. Você sabe que dentro do programa que eu faço no Círculo Feminino, a gente trabalha o feminino independente do estereótipo, né? Mas como um resultado que até uma vez eu me surpreendi, quando eu pergunto no final, né, o que você aprendeu, uma delas, que é uma mulher de 50 anos, ela falou assim, eu aprendi a usar mais saia. E eu percebi que eu me sinto muito bem de saia. Não preciso ficar usando calça sempre. Você E eu, sabe que e a gente, eu, assim, eu nunca falei isso em nenhum momento, nunca isso foi trabalhado. Ela fez porque ela quis, porque foi um resgate dela mesma. Eu falei, olha, que interessante. você sabe que trabalhando, né, na minha vertente como stylist, olhando muito para roupas, é gozado a gente quebrar um pouco esse olhar. Porque às vezes a gente fala assim, mas a mulher ela só usa vestido, só usa saia, quer dizer, ela é presa, pode dar a entender, né, do tipo, ela não tem a liberdade de usar calça. Mas falando de roupa, a roupa que traz liberdade é a saia e o vestido. A calça nos prende. Sim, E isso, assim, é um exercício que eu proponho que qualquer mulher pode, na verdade, não é qualquer mulher, qualquer ser humano pode fazer. tá. Coloca uma calça e depois coloca uma saia. E se concentra no teu corpo. O que você sente com... Esquece da beleza, esquece do que os outros vão achar. É sensorial. Como é que você se sente? Confortável, desconfortável, aperta ou não aperta? Tenta um e outro. Eu tive um cliente que quando eu coloquei, ele colocou a primeira saia, ele me trouxe dentro do vestiário que ele estava provando, ele falou assim, é isso que vocês sentem quando vocês usam uma saia? Por que eu nunca usei saia antes? Agora eu só quero usar saia. Exato, exato. Eu vejo hoje, eu tô agora, depois de grandinha, resolvi fazer a segunda graduação, né? Então, dentro da minha faculdade, que é na cidade de São Paulo, quando era presencial, né? Eu tinha a felicidade de ver muitos homens com lá seus 18, 20 anos indo de saia para a faculdade. Eu falei, que liberdade, que bom que quando eu fiz a minha primeira graduação 15 anos atrás, eu não via isso. Hoje eu vejo. Sim, exato. Eu acho que daí tem duas coisas, né? Um modismo do quero ser diferente Sim, e tem um pouco do modismo dos jovens aí de sim, 18, 20 baixos que seguem tendências, então do tipo, eu não ligo para essa coisa do agênero, então eu também uso saia, tem um pouco dessa rebeldia, mas sim, também tem esse outro lado da abertura de poder provar, sim, de né? poder, exato. É uma permissão que agora a sociedade e eles De estão se opção. dando. Mas, olhando para as mulheres, e aí é uma reflexão que eu trago para todas nós mulheres, por que a gente não tem mais saia?
Por Por que quê? que a gente não usa mais saias e mais vestidos? Por quê? Por que que a gente tem que tá nesse guarda-roupa masculino? A gente busca tanto, sabe, quebrar um pouco. Para mim, hoje em dia, eu quebro muito isso de tipo, não ter mais roupa feminina e roupa masculina, né? Mas sim, a roupa ainda representa códigos, como a gente viu aqui, essas mulheres do Tibete. Então, é, esse esse avental, que a hora que eu fui, que eu falei, ai, mas eu quero um avental desse. Mas aí me indagaram, ai, você quer mostrar que você é casada? Não, não. Não, não. Mas a gente não tem esse código. Eles têm, a gente tem o código de ter que usar aliança. É verdade, é verdade. Tudo também são códigos. E é uma delícia, Então, né? Porque assim, eu vejo mulheres que tinham um sonho de casar e casaram, mantém a fotinho do casamento até hoje no WhatsApp. Eu acho tão fofo, gente. Porque é como se ela estivesse usando esse avental, né? Do tipo, ó, eu sou casada e tá tudo bem. sim, do mesmo jeito que as indianas, elas usam elas pintam, né, o terceiro olho. Mas esse terceiro olho tem a ver com ser casada ou tem a ver com outra questão? Não, por ser casada. Por ser casada, olha, eu achava que tinha a ver com outra questão. Não. Tem em festas religiosas algumas pinturas, mas algumas pinturas só para mulher casada. Ah, entendi. Mas isso eu conto numa outra live, porque quando eu vivi na Ásia, eu participei de algumas festas indianas. Indianas, tá bom, tá E bom. aí eu presenciei isso. Na época eu era casada, então eu podia fazer algumas pinturas diferentes das outras mulheres. O que eu já ouvi em relação ao terceiro olho, eu não sei se ele acontece só na Índia ou em outros países, outras culturas, mas que a questão de pintar e colocar uma bolinha aqui, ou um risquinho, enfim, como os indianos fazem também com a cúrcuma, né, com açafrão, ele leva a direção do olhar da outra pessoa para você para esse terceiro ponto, e não diretamente para os seus olhos, porque essa questão do olhar penetrante, sabe, o que te chama a atenção? Então, que também seria uma questão de proteção. Você ter um terceiro olho aqui, né? Uma pintura no meio da testa, a pessoa automaticamente se foca naquela pintura e não num olhar penetrante. Você se protegeria daquele, porque tem alguns olhares que são disciplinadores, né? Eu, como tia, eu sei muito bem. Do tipo, eu olho para a meninada, elas já sabem o que eu tô querendo dizer, não preciso Então, nem e é muito falar. interessante, porque a hora que você é uma mulher casada, você desvia, né? A pessoa para de olhar nos É, seus olhos. você para de paquerar, né, em tese, porque a pessoa já tem Apesar que esse contexto muito da paquera, tudo isso é um pouco muito diferente na Índia. muda, né? Muda de cultura para cultura é isso, mas esses são cenas do próximo capítulo. Próximos Nos capítulos. acompanhe. Mulheres pelo mundo, dessa vez foi o feminino no Tibete. E tem femininos aonde agora, Carol? Na Índia, na A China? gente não vamos falar exatamente da Índia, mas a gente vai falar do Egito, da mulher Que máximo. no Egito, e aí vamos trazer um pouco desse olhar para o islamismo, né? Não em relação à religião, porque disso, gente, eu não posso falar nada, Tá bom. mas posso falar, tipo, das experiências que eu tive muito em contato com essas mulheres. E vamos falar também das mulheres na Ásia, no Sudeste Asiático, que eu quero trazer de perspectivas diferentes de mulheres no Sudeste Asiático que são islâmicas, que são originárias daqueles países islâmicas, as mulheres das Filipinas, as mulheres que daí já são católicas, as mulheres... Eu estou falando muito ligada à religião, porque isso na Ásia é muito importante. É super forte, é o que define, né? Uma cultura, um jeito de viver, um Então, a código, conduta, o comportamento, o vestimenta, tá muito trilhada a isso. Então, assim, sim, você é fala, pautado por não isso. é igual aqui, do tipo, aqui você é brasileiro e você escolhe a religião que você quer. Geralmente lá, indiana, ou elas são islâmicas ou elas são hinduístas, Sim. né? Não tem muita escolha. Os chineses, geralmente, eles são budistas. Assim, na sua grande maioria. E no Sudeste Asiático, tirando Tailândia, que é budista, Butão, que nem é tão Sudeste ali, mas tirando Filipinas, que é um país católico, todo o resto é islâmico.
Interessante. Então, e tirando Bali, que é uma ilha da Indonésia, todas as outras ilhas da Indonésia são Islâmicas. islâmicas. Sim. Então, o islamismo, junto com a cultura de cada um deles, traça um perfil também dessas Que é como a mulheres. mulher vai se apresentar, se colocar Exato. e Que realizar pode, isso na sua vida. o que pode e o que não pode. Então, vamos olhar, Vamos descobrir isso juntas. vamos descobrir isso juntas. E depois também a gente faz um tour pelos países ocidentais, mas aí do tipo, como é que é uma mulher viajando, né? E não Tá em bom. si dessas mulheres desses países, porque aí já são muito parecidas com a gente, Uhum. né? Tá bom, muito bom, muito bom. E eu vou tentar procurar, eu tenho alguns contatos. Eu tenho uma mulher que facilita, que é um contato meu, uma parceira, que ela mora em Dubai e ela facilita círculos de mulheres lá. Então eu tô querendo trazer ela para esse bate-papo também com a gente. Ótimo, Tá super bom? legal. Então, quero agradecer, Carol, muito tua parceria aqui, teu tempo, todas essas fotos, esses vídeos, essa dedicação. E que nós mulheres, que a gente possa mesmo estar pelo mundo sempre, né? É isso. Viajando, conhecendo, se expondo, se libertando, conhecendo, vivendo de uma maneira livre dentro do que cada um acha que é livre, né? E respeitar isso, né? Isso. O que é bom para si dentro dos seus valores, da sua criação. E entender que essa diversidade, ela é importante, né? Se o mundo fosse tudo igual, seria muito monótono, muito chato, e a gente não conseguiria aprender e evoluir. É. Então, que E delícia. a minha maior lição disso tudo, isso para mim que eu quero compartilhar, é respeitar a diferença naquilo que mais me dói. Então, porque aquilo que mais me dói pode não te doer. E não existe a dor universal. A gente quebra uns Não mitos aqui. existe. Então, a gente, às vezes, Grande a gente fala, aprendizado. mas isso é unânime. Não existe. Não existe unânime, né? Existe o que dói aqui, não dói ali. E a gente aprender a respeitar, a ter esse olhar de útero para útero, Lindo. eu acho que é o mais bonito de conseguir ser mulher, Uhum. sabe? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade da gente, do ser humano, né? Do tipo, de eu querer colocar em cima de você as coisas que eu acredito. E então o que eu acredito e a forma que eu vivo está correta e a forma que você vive e acredita não está. É Isso, errada. isso é um lugar que muito rígido, que não deixa a gente se expandir, como você falou, aí não deixa a gente evoluir. Então, aprender a respeitar uma mulher que está numa situação que a gente considera violenta é um grande aprendizado. E assim, fica a dica para nossa próxima live, porque eu vivi em país islâmico. Então, ui, Ui, como você diz, ui. eu me deparei muito com o que eu considero violência. E E você quebrou vários paradigmas que você me disse, né? eu tive que quebrar vários paradigmas e hoje eu respeito muito dessas mulheres. Maravilhoso, maravilhoso. Então, nos acompanhe aqui nos nossos vídeos. Curta, se inscreva, coração, joinha, enfim. Ah, Comente, critique, dê sugestões. Maravilha. Carol, então a gente se vê no próximo Mulheres pelo Mundo. é isso aí, Tá tá? bom? Beijos. Mua. Beijos, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui.